Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 2 da obra A Caminho da Luz, onde Emmanuel vai nos informar sobre a história da humanidade vista sobre o ângulo da espiritualidade. Estudo muito importante, muito interessante, que convidamos a todos vocês a realizar conosco. Já fizemos o estudo 1, que foi a introdução ao livro, e a partir de agora vamos entrar no primeiro capítulo do livro. Então pedimos a Jesus, a espiritualidade amiga, que continue nos amparando, nos fortalecendo, amparando você, amparando a sua vontade de crescer pelo conhecimento sensato e que a espiritualidade nos manda. Que eles nos amparem, que eles nos fortaleçam para que a gente possa crescer sempre em direção ao alto e com as estruturas corretas dos conhecimentos espíritas. Então, vamos começar aqui, trazendo sempre a nossa recurso do slide, né? Que é muito importante para todos nós. A Caminho da Luz. O princípio do mundo, a gênese de tudo. Forças gigantescas, contudo dirigidas. Era preciso dar-lhes formas, sentido. No rugido do caos surge a luz. Por ele, Jesus. É o que nós vamos estudar nesse estudo 2 de 26. Agora é o capítulo 1 do livro, A Gênese Planetária. Aqui está o nosso mundo, a nossa Terra, né? Oficina do amor e do crescimento. Aqui é a nossa galáxia, a nossa Via Láctea. Então, a nossa página de abertura, apresentando o estudo que vamos fazer, a Gênese Planetária. Prontos para essa viagem esplêndida? Vamos nós. Comunidade dos Espíritos Puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Quando a Terra se solta do Sol há 4,5 bilhões de anos, na verdade, o sistema solar estava se organizando. Esse sistema solar que nós conhecemos hoje, ele tem a direção de uma comunidade de espíritos puros e eleitos. Vejam vocês. Então, todo o universo é dirigido por esses espíritos. André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. Os co-criadores em grau maior, né? Então, na nossa comunidade solar, existem Cristos regendo planetas, Cristos regendo o sistema, e existem espíritos puros, superiores, trabalhando continuamente. E é para lá que nós vamos. Por isso nós estamos aqui estudando, nos preparando, certo? Continuando, são eles os Cristos, minha gente, que é uma categoria de espíritos. Eles são espíritos que vieram, como nós viemos, estamos indo, simples, ignorantes. E aqui tem uma informação bem interessante, que esses espíritos agem na direção de todos os fenômenos. No livro dos Espíritos, nós vamos aprender que o espírito anima a matéria. Então, é muito fácil compreender isso aqui. Se é o espírito que anima a matéria, se somos nós que damos vida aos nossos corpos físicos, então toda a matéria aglomerada em sistemas, em planetas, em galáxias, são dirigidas por espíritos. A matéria é dirigida pela inteligência, porque ela ainda não é inteligente. Ela precisa do comando. Ao comando sábio dos Cristos, ela se transforma em casas e em moradas.
Ficou certo? Ficou claro? Então, a nossa Terra é uma morada construída por um Cristo, que quando ele veio aqui, ele recebeu o nome de Jesus. Continuando, aí estão eles. Quem sabe eles estão lá na superfície do Sol, né? Porque como é que pode alguém criar uma coisa que não pode chegar a ela? Então, se eles criaram um Sol, com certeza, eles podem chegar até ele. Porque não vão sentir calor, não vão sentir luz demais, porque a luz do Sol está aquém das suas próprias luzes. Vejam que interessante. Vejam como é que é interessante estudar, que a gente vai saindo desse comum para adentrarmos outras possibilidades do conhecimento. E eu digo para vocês que quem detém o conhecimento é rico. Este sim é verdadeiramente rico. Esse ladrão não rouba nem a traça, como disse Jesus. Porque nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo, nós vamos tendo visões avançadas das realidades da vida. Aí está o nosso sistema solar. Belo, composto aí dos seus planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e ainda bem longe, Plutão. Mundos, comunidades, civilizações. De que se compõe o nosso sistema solar? Boa pergunta, né? Qual seria a comunidade de Mercúrio, de Vênus? Mercúrio é tão próximo do Sol, né? Certamente não pode ter o mesmo tipo de vida nosso, o mesmo corpo que temos. Vênus também. A Terra já comporta esse nosso tipo de vida. Marte já é mais diferente, porque é mais distante do Sol. Então, vejam vocês, a vida não é só na Terra. O que nós estudamos aqui de vida é a vida possível na Terra. Mas em outros mundos, em outras situações, a vida se faz diferente. Certo? É isso que temos que entender. É isso que a espiritualidade está nos colocando. Essa amplitude de conhecimento, esse ampliar de leque. Continuando. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, o que foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Vejam que eles transitam pelo sistema. Por outros sistemas, buscando o melhor para todas as comunidades que ainda não possuem essa dinâmica de se autogerir. Eles se reúnem próximos dos orbes e aqui na Terra. Por 2 vezes eles reuniram. Quem são esses espíritos? Os Cristos planetários. O Cristo solar. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Quando Emmanuel escreve esse livro, em 1939, que foi lançado, quando ele diz que a Terra se desprendia da nebulosa solar, isso ainda era muito, muito complicado, porque a ciência não dizia muito isso, ela dava outras possibilidades também. Hoje em dia, nós já se sabe que a Terra desprendeu desse núcleo da nebulosa inicial, que era o Sol, e se desprende para se formar enquanto mundo. Assim também os outros planetas. E esses planetas, alguns criaram suas luas, outros capturaram asteroides, que eram rochas, né, girando nas distâncias de planetas. É um estudo
magnífico, mas eu digo para você, estudar astronomia, sim, é maravilhoso, mas tem que ter esses conhecimentos espirituais. Senão nós vamos ficar perdidos no próprio vácuo que o universo apresenta aos nossos olhos. Na verdade, não tem vácuo. Mas aos nossos olhos, essa diferença, essa distância de um planeta para o outro, de uma estrela para outra, que fala em tantas unidades astronômicas, tantos anos-luz. Mas aos olhos da espiritualidade não tem essas distâncias. São todas elas preenchidas. Esse estudo, atualmente, está sendo feito pela doutrina espírita. No passado, sim, provavelmente outras escolas fizeram, mas atualmente a doutrina espírita. Então, abracemos esses estudos. Aí está essa nebulosa inicial, né, da qual saiu o nosso sistema. Então, era um conjunto de gases que foram reunidos sob a proteção, a direção de espíritos crísticos, espíritos superiores, até formar um grande núcleo, que foi o Sol, que é o Sol, e aí desprender-se as partículas, né, as partes desse sistema, para formar a órbita e para formar os planetas, os cometas, os asteroides, as luas e outras coisas mais que a gente vai descobrir. Certo? Você ficou certo isso aí? Aí o nosso mestre, dirigindo, né, toda essa comunidade, falando, explicando, orientando, tudo nas mãos dele. Viram que nós estamos tirando Jesus da cruz? Que nós estamos tirando Jesus da letra morta da Bíblia e trazendo para os nossos corações e para as nossas vivências? Esse é o trabalho de Emmanuel. Por isso ele escreveu A Caminho da Luz, para mostrar quem é esse Espírito e para mostrar como que ele nos dirigiu e dirige até hoje. Dentro da comunidade dos Espíritos Puros, foram esses Cristos, Espíritos puros, que realizaram o trabalho de construir o sistema solar que habitamos e nos entregar para que nele civilizações como a nossa possa evoluir. Júpiter tem a sua civilização, Saturno a sua, Marte a sua, Vênus, Mercúrio, Netuno, Urano, Plutão e alguma outra coisa que a gente descobriu para frente. Aí está. O mundo em formação e Jesus o sustentando em suas mãos. Meus amigos, este é Jesus. Vamos entender assim. Esquece o crucifixo. Esquece a lição triste que os homens fizeram com ele. Pensa no que ele está fazendo por nós. Ele detém em suas mãos a terra, assim como os outros Cristos detêm em suas mãos os outros planetas próximos da Terra. Essa é uma representação interessante dele moldando o planeta para vivermos nele. Abracemos o Cristo, abracemos o Mestre Jesus. A ciência de todos os tempos. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. E é bom considerar que a espiritualidade respeita muito o trabalho da ciência. Muito. Porque, na verdade, a ciência é o avanço técnico, tecnológico, intelectual da criatura humana encarnada. Então, precisamos das experiências. Precisamos realizar para aprender, experienciar para apreender. E isso os Espíritos nos deixam livres. O que eles fazem é orientar, é dar uma ajuda, mas é como se fôssemos os aprendizes de um artesão e o artesão ali, deixando-nos realizar. Como acontecia lá na Idade Média, né? Aquelas oficinas dos artesãos, onde os seus aprendizes iriam lá aprender também no Renascimento, nas oficinas de Rafael Sanzio, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, Botticelli, os aprendizes ali com eles, fazendo e eles orientando. Assim também a espiritualidade faz conosco. Nos orienta para que façamos, certo? Todos eles foram inspirados a seu tempo, esses grandes missionários,
refletindo as claridades das alturas que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual, e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na feição humana da sua personalidade. Ou seja, espíritos já com muita grandeza, de muito conhecimento, mas criam uma personalidade humana para eles, para serem entendidos pelos humanos. Isso é muito interessante, sabe? É quase uma nova porta do conhecimento humano que se abre com essa informação aqui. Só essa informação. Imaginem as outras. Continuando. Aí estão eles, os eminentes homens. É claro que tem mulheres também. Negros, brancos, amarelos, não importa a etnia. E todos eles vieram no seu tempo para nos orientar. Olha que bonito. Grandes eminências, né? Que trabalharam em prol da humanidade, homens e mulheres. Vejam, quem dera que um dia nós sejamos um deles num outro mundo, dando o nosso contributo. Para isso temos que estudar, para isso temos que crescer. Para isso estamos aqui estudando Espiritismo, que vai nos conduzir aos caminhos dos conhecimentos superiores. Ainda na ciência de todos os tempos, na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade, inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização. As suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. Mas é claro, cada um traz a informação para o tempo que ele sabe. Quando Newton viu a maçã cair e percebeu que a Terra atraía a maçã e que a maçã atraía a Terra, e ele estudou então a lei da gravidade, aquilo era o suprassumo. A física clássica começava a se estabelecer e gerenciar todo o estudo de física que o mundo obteve, até chegar à física quântica, que amplia esse conhecimento. Então, não vamos definitivamente abandonar o conhecimento da física clássica, precisamos dele. É como se a física clássica trabalhasse a física do mundo, do planeta, e a quântica trabalhasse a física do entorno do planeta e também no interior do planeta. Vejam vocês como é que vamos ampliando os nossos conhecimentos. Vamos ampliando as nossas possibilidades de entendimentos. Aí está o avanço da ciência. Mas o que é a ciência? Né? É um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Então, aquele que se propõe a buscar isso aí, a sistematizar, observar, identificar, né? Pesquisar todos os fenômenos e fatos de maneira metódica e racional, está fazendo ciência. Não importa qual área. Se na área humana, se na área da saúde, se na área das exatas, está fazendo ciência. E tem os grandes cientistas, aqueles que dão informações para a humanidade como um todo, e tem nós, os pequenos pesquisadores, eu, vocês, que estamos iniciando no campo das observações, das sistematizações, das identificações de determinada categoria, fato, né? De maneira metódica e racional. Isso é o Espiritismo. Então, o Espiritismo é uma ciência, como coloca Allan Kardec. Percebem? Lembrando-nos, porém, mais detidamente de quantos souberam receber a intuição da realidade nas perquisições do infinito, busquemos recordar o globo terráqueo
nos seus primeiros dias. Então, Emmanuel nos convida agora para entender o mundo nos seus primeiros momentos. Vamos lá? Os primeiros tempos do orbe terrestre. Como é que foi? Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre? Porque quando a Terra vai se formar, ela vem como uma nebulosa, destacada do núcleo central do sistema, destacada do Sol, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios. Veja que coisa interessante, minha gente. E olha que mais interessante é que um dia nós vamos participar disso também. Estaremos juntos com os Cristos, construindo com eles outros planetas. Então, se hoje nós estamos aqui trabalhando nessas fainas terráqueas, daqui a um pouco nós estaremos trabalhando nas fainas universais. Vamos todos. Isso é certo, porque isso é necessário para a nossa evolução. E depois que soubermos tudo e tudo, abrirão-se novas e novas portas. Este é o caminho do infinito, que nós estamos nele. Deixemos essa história de morte para lá. Isso não existe. O que existe é isso. Trabalho e crescimento. Distante do Sol, cerca de 149 milhões e 600 mil quilômetros, e destacando-se no espaço com a velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros em torno do grande aço da vida, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Ou seja, a Terra gira a uma velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros na órbita do Sol. E a gente não cai no engraçado. É muito importante isso tudo. É muito necessário a nós a busca desses conhecimentos. Aí está, minha gente. A nossa Terra em formação. Era essa grande nebulosa, né? Observe que lá no fundinho já se tem uma proposta de um planeta. Mas olha as forças telúricas em torno dela, enquanto se ajustavam. Os laboratórios de matérias ignescentes, né? O conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida no imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes 2.000 graus de calor. Isso era lá no princípio. Hoje tem aí 40 graus, a gente fica, né? Fora, meio que fora de eixo. Imagina, foram 2.000 graus no princípio. Como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. Observem que nós começamos aqui, né, a estudar termodinâmica de uma maneira bem simples, que é o que nós podemos. Porque um dia, essa base que nós estamos estudando aqui hoje será necessária quando estivermos realizando outros feitos, outras situações. Por isso que todo estudo aqui é necessário, e por isso que estudar é preciso. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Vejam, vamos repetir. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, não se viu ainda algo parecido, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário. Agora, que deve ser um espetáculo, para os Cristos, para os espíritos superiores. Não para quem tem um corpo físico, né? O próximo dele. Vai ser um espetáculo maravilhoso o da criação do mundo. Parece que são aqueles, sabe aqueles fogos de artifício, né? Aquelas coisas bonitas que a gente vê. Então dá a impressão que a história funciona assim. Que a formação do planeta é esse espetáculo de luzes, cores,
temperatura. Né? A formação se processa nas oficinas do infinito. Porque a Terra está no infinito. O sistema solar está no infinito. A galáxia está no infinito. Continuando, né? Olha que coisa interessante que deve ser. Deve ser lindo, gente. Isso aqui é só uma animação, né, de raios, parece uma fotografia. Olha que bonito. Então, parece que isso que nós vemos hoje, os raios, os trovões, isso é uma reverberação simples, muito simples do que foi no princípio. Porque esses raios não funcionam com encontro de nuvens, né? O trovão, né, esse estrondo que dá, né, barulho que esses encontros promovem. Então, lá também era tudo muito telúrico, então devia ser muito barulhento e muito raio saindo. Provavelmente tenha sido isso, o princípio. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Aí está. Raios, nuvens, atmosfera densa, né? Mais uma vez, para a gente ter uma ideia. Quer dizer que tenha sido assim. Claro que nós não temos aqui fotos desse princípio. Lá na espiritualidade provavelmente tenhamos, mas aqui não. Por isso que é bom a gente preparar para desencarnar bem, para a gente poder chegar lá e ver tudo isso. Né? A criação da Lua, olha que legal. Nessa computação de valores cósmicos, em que elaboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. Então, dentro já do projeto, né, do sistema solar, a Terra teria uma Lua. E quando chegou a época, eles começaram a elaborar a formação desse satélite. Desculpa. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeriu o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. Veja bem. Então, a Lua é a âncora da Terra enquanto ela vai fazendo a sua órbita em torno do Sol. Já tinham pensado nisso? Então, ela vai ancorando a Terra. Então, a Lua não existe só para iluminar os namorados. Não, ela tem essa função. Né? Um manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cuja suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies dos variados reinos da natureza. Olha só, ela ajuda nas marés, né? E ela tem uma função, minha gente. Uma função enquanto Zeitberg, né? Zeitberg são astros. Enquanto Zeitberg próximo da Terra, ela tem a função de sono, de vigília, ajuda nessa função da glândula pineal, ajuda na criação dos animais, nas orientações dos animais, orientações noturnas dos animais. Gente, nós ainda não sabemos sobre a Lua. Claro que tem estudos muito profundos e que precisamos buscá-los. Nós aqui estamos só dando uma informação da importância da Lua. Então, a Lua deixa de ser a luz a Lua deixa de ser, né, a companheira dos namorados, a casa de São Jorge, para ser a grande âncora da Terra, a ordenadora de grandes movimentos e a atuação decisiva na criação e na reprodução de todas as espécies, inclusive na espécie humana. Nós estudamos isso quando estudamos glândula pineal e nos variados reinos da natureza. Essa é a Lua, vamos a ela. Beleza, né? Linda. Girando também, porque tudo é movimento. Tem gente que fica deitadão, né? E tudo é movimento. Olha que linda. Muito bonita a nossa Lua. A solidificação da matéria. Na grande oficina, surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio, que foi o primeiro elemento químico criado na Terra, o hidrogênio. Então, ela vai diferenciando essa matéria
e vai dando origem aos elementos químicos que um dia serão descobertos. Seriam descobertos pelo russo, né? Aí está aí o hidrogênio, né? As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Olha que interessante. O frio do universo, né, trabalha na solidificação aqui da Terra. É como se você for uma coisa fervendo e você tira do fogo e aí o ambiente esfria. E aí você tem aquilo que deseja. Assim também foi feito com a crosta planetária. Gente, isso é só emana da só uma dica, mas você pode estudar isso em geologia, se você desejar ampliar o seu conhecimento. E deve desejar, né? Deve desejar. Aí vai formando esse mundo, olha. Vai formando a nossa Terra. Rache uma lenha, ali você me encontrará. Quebre uma pedra, ali eu estarei presente. Por quê? Porque ele, o Divino Senhor, construiu tudo isso. Então, tudo saiu da mente dele. Vejam, quando você pegar agora uma pedra, quando você pegar qualquer coisa da natureza, uma madeira, essa madeira aí que você usa em casa, para sua cama, sua mesa, isso tudo saiu da mente divina de Jesus. Então, nós estamos inseridos em Jesus e em Deus, que tudo criou. Jesus transformou. Então, nós vivemos inseridos nas transformações que ele fez, inseridos em Deus que criou tudo. Ou seja, somos divinos inseridos no divino. Guarda isso com você. Isso é muito importante. A crosta está aí, né? Essa aqui é a crosta número onde nós pisamos. Depois tem a crosta oceânica, né? E aqui vão os aprofundamentos, os mantos, né? Aqui vão acontecer. Isso aqui a gente estuda bem geologia, se você quiser estudar. Você vê que nós estamos aqui bem na camada de cima, cara. Aí nós temos outras camadas aqui para baixo. Tá? Não vou entrar nesse detalhe para não fugir do nosso tempo, tá bom? Mas aqui está, olha. Aqui está o núcleo da Terra. Esse aqui tem um estudo magnífico, nós fizemos no estudo de chakras, lembram? O núcleo da Terra, que dá uma energia muito grande, que move, né, energias, principalmente do homem. Aqui estão, né, os mantos, tá vendo? Aqui está as águas, né? E aqui está a crosta. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever. É porque nós não temos ainda palavras para isso, porque nós não vivemos isso. A gente só cria palavras para aquilo que a gente vive, que a gente conhece. Essa parte aí, nós não estávamos aqui, nossa, não tinha homem nenhum aqui, a não ser os espíritos desencarnados, né, que estavam trabalhando. Então, isso aí, a gente não tem palavras. Isso aí eles têm, mas nós não temos. Por isso que ele coloca que é isso aí, essa pressão muito difícil de escrever, porque não existem essas palavras. Se vão formando, né? As primeiras formações aqui do solo, tá vendo? Aqui, ó, o sol aqui ainda parecendo muito, muito diferente do que a gente tem visto hoje. E aqui as primeiras águas, né? Buscando construir ali os oceanos, os lagos, os rios. É assim que tudo começou. Sob a direção de Jesus. Não podemos esquecer isso. Sempre sob a direção de Jesus. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas, sobre a Terra, o caos fica dominado, olha que lindo. Como por encanto, as paisagens aclaram-se, fixando-se a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. Ainda está carregada a atmosfera, veja bem. Mas já tem a chegada do Sol e já o início, né,
das paisagens que hoje nós conhecemos. Mas, gente, isso é um poema. Vocês não concordam comigo? Isso é um poema. O ato da criação é um poema. Isso é emocionante. Você vê como é que tudo aconteceu. O selvagem pisa nisso sem saber. O homem da tribo, às vezes, até entende alguma coisa. Mas chega no cidadão, meu Deus, a gente só quer saber de lucros, produção de riquezas, sobrepujar-se ao outro, competições acirradas, dentro desse teatro maravilhoso da vida. Esse teatro que foi criado por uma poesia muito bonita. A solidificação da matéria. Aí começa a matéria a se solidificar, né? E começam a aparecer as primeiras expressões do cosmos, que nós veremos mais tarde. Aí tá. Muito lindo, né? As mãos de Jesus haviam descansado após longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Ele construiu tudo isso. Sabemos que com grandes, uma multidão de espíritos prepostos dele, mas sob a orientação dele, o grande general, o grande geral. As mãos de Jesus fizeram isso. Guarde isso em você. Foi lá no seu inconsciente essas informações, para que você caminhe com mais soberania no mundo. Porque o mundo foi feito por um soberano, para que nós desenvolvêssemos as nossas soberanias. Certo? Agora vamos pegar a mensagem de um historiador. Certo? Qual que seria esse historiador? É o Bill Bryan, né? No seu livro Breve História de Quase Tudo. Um livro extraordinário. Se você ainda não leu, vale a pena. Num diagrama do sistema solar em escala, com a Terra reduzida ao diâmetro aproximado de uma ervilha, Júpiter estaria a mais de 300 metros de Plutão. Não, Júpiter estaria a mais de 300 metros, se fosse a Terra uma ervilha. Então, a 300 metros dessa ervilha estaria Júpiter. Né? E a 2,5 km, uma distância, né, você estaria Plutão, do tamanho de uma bactéria. Portanto, este é o seu sistema solar. E o que mais existe lá fora, além do sistema solar? Podemos ter apenas uma entre milhões de civilizações avançadas. Carl Sagan calculou o número de planetas prováveis em todo o universo em torno de 10 bilhões de trilhões. Que hoje já se fala em 210 septilhões. Essa é a mensagem do Bill Bryan. Ele era um jornalista, viajava o mundo, né? Um dia ele resolveu escrever sobre a história, uma breve história de quase tudo. Né? Pertencemos, pois, a um concerto maravilhoso de orbes, onde a Terra canta sua bela canção, independente dos seus habitantes. Continuando, o divino escultor, aí está ele, com seus prepostos. Que comunidade de luz, minha gente. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Então, Deus, o Criador, Jesus, o Transformador, o Espírito animando a matéria, que é a matéria do sistema planetário da Terra. Beleza, gente. Esse Jesus, que a gente fica tanto adorando na cruz. Esse Jesus, que precisa chegar até nós, com a sua luz infindável, com a sua proposta incomensurável de harmonia,
de progresso e de paz. Quem dera que todos nós possamos entender assim e participar assim também dessa obra divina. Porque, afinal, se a obra é divina, é porque ela abrigaria divinos, mesmo que em formação, mesmo que em construção, mas divinos. E esses divinos somos nós, que recebemos essa dádiva de luz misericordiosa, calorosa e acolhedora. Este é Jesus, meu gente. Este é Jesus. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se com amor, claridade e justiça. Sim, ele vai ficar até a consumação dos tempos, dos séculos, dos milênios, porque ele estará conosco até lá. Estará com toda a humanidade até lá. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Imagine Jesus trabalhando, criando todos esses regulamentos, criando todos os fenômenos físicos que a Terra haveria de realizar. Estão vendo quem é Jesus? Este é o objetivo de Emmanuel, mostrar esse Senhor que é nosso, que é mestre, mas acima de tudo que é nosso amigo. Organizou-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte do universo galáctico. Comparando, né? Os nossos cientistas comparam aí para ter a noção exata da Terra. Existem conhecimentos, minha gente, guardados nas bibliotecas das grandes universidades que nós ainda não temos acesso. Guardadas nas pirâmides do Egito, guardadas na espiritualidade que chegarão até nós. Por isso, vamos estudar. Vamos nos transformar moral, eticamente, para sermos merecedores de tudo isso. Nos próximos 7.000 anos, a Terra vai conhecer tudo isso. Um mundo de regeneração será a preparação para o tempo da Terra feliz, onde todos sabem tudo o que for possível saber. Nós vamos sair dessa obscuridade de hoje para as claridades daquele futuro. Eu, você, todos. Será muito bom se formos juntos. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Guardemos essa frase. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus. Ou seja, a supervisão geral do Pai, que a tudo dirige, que a tudo constrói, que tudo dá orientação. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. No curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude. Tudo preparando, sendo preparado para a chegada nossa do homem. E vamos colocar aqui a observação de Carl Sagan, aquele grande astrônomo dos Estados Unidos, quando diz que se fizéssemos aí uma experiência de colocar a vida do mundo todo em 24 horas, como se todos esses 4 bilhões e meio de anos sintetizados em 1 hora, ele disse que aos 23 horas e 45 minutos, o homem surgiu na Terra. Ou seja, nós estamos na Terra dentro
Esse estudo de Carl Sagan há apenas 15 minutos. E quando esse homem começa mesmo a operar, aí já é 23 horas e quase 55 segundos. Não, 55 minutos. Nós estamos aqui há muito pouco tempo. Isso tudo foi preparado por nós. Mas aqui vai estar preparado para os próximos 4 bilhões e meio de anos. Ou seja, nos primeiros 4 bilhões e meio, preparação, chegada do homem. Agora, evolução consciente do homem. Percebe o estatuto da criação? Cada planeta tem a sua dinâmica, tem a sua razão de ser. Aqui na Terra é assim. Para que filtrasse convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição, precisa manutenção da vida organizada no órgão. Ele definiu todas as linhas do progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem o ciclo das atividades planetárias. Então, não basta você construir um ambiente. Você tem que dar a esse ambiente a dinâmica que ele vai precisar para as suas operações. Não é assim que a gente faz? Vamos construir um prédio? Vamos. Ele vai ser um prédio de lojas, um prédio de apartamentos, um prédio de laboratórios. O que ele vai ser? Então, vamos dar para esse prédio todas as necessidades, as tubulações, as redes de água e de esgoto, tudo que for necessário para que o homem ali realize a sua tarefa. Assim foi feito com o planeta, gente. Então, nós pegamos os nossos engenheiros, arquitetos, os nossos construtores, os nossos mestres de obra, enfim, os operários. Eles estão copiando, bem de maneira simples, como foi feito o mundo. Tudo se interliga na criação, tudo se entrelaça, porque tudo está vindo de Deus, na harmonia divina. Então, tudo é divino. Tudo. Só não é divino quando eu distorço o amor. Quando eu crio situações inconvenientes. Mas quando eu sigo a lei, a regra, tudo é divino. Feito pelo divino. Só deixará de ser divino se o divino aceitar-se antidivino. É claro que por um tempo, mas às vezes ele faz isso. Que pena quem faz isso. É aquele que é o grande motivo do escândalo citado por Jesus. Que não sejamos nós, nunca, motivos de escândalo. Continuando. O verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do grupo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Ou seja, isso que a gente chama de natureza foi criado por Jesus, minha gente. Pelas suas mãos augustas e sábias, trabalhando energias. Quando você tocar uma árvore, uma flor, uma planta, quando você caminhar por uma trilha, quando você navegar no oceano, no rio, no lago, quando você utilizar de alguma forma os recursos da natureza, lembre-se, foi construído pelas suas mãos, augustas e sábias. Se você não concorda, apresenta algo melhor. Porque discordar é possível. Todos nós podemos discordar. Mas temos que apresentar algo melhor. A natureza não se fez sozinha. Isso tudo que está aí não se fez sozinho. Alguém fez. Assim como a casa que você mora não se fez sozinha. O carro que você dirige não se fez sozinho. O local do seu trabalho não se construiu sozinho. Mãos fizeram. Assim a Terra, o planeta todo, foi construído pela sua mão. Augusta e sábia.
guardaram isso. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento e viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços limitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu um imenso laboratório planetário em repouso. Ele trouxe o protoplasma, minha gente, que é o início da vida, que os cientistas reconhecem, que surgiu o protoplasma. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento e trouxeram, de alguma região, de alguma forma, o protoplasma da Terra. Dali começaram a surgir os seres orgânicos, os seres vivos. Não é um poema? Você não entende isso como um poema? Não te emociona? Daí a algum tempo, na crosta santificada do planeta, como no fundo dos oceanos podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. A ciência sabe disso, ela fala sobre isso. Aí está. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no órgão o protoplasma, o início das coisas. E com ele, lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Retomando o estudo do caminho do Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz vai falando, né, da evolução das espécies até chegar ao homem, sabe? Confirmado, né? Referendado também por Emmanuel. Lançar a Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens, vamos imaginar a bactéria Leptococcus, por exemplo. E ela foi evoluindo, foi deslocando para o mar, e foi crescendo, até chegar no homem. A mônada. Então, na verdade, Jesus preparava o mundo para receber as mônadas que somos, para nos receber, para que possamos evoluir. Não fica aí achando que a vida é triste, que a vida é lamentável, que a vida é isso, que a vida é aquilo. A vida é essa maravilha que nós estamos aprendendo aqui com Emmanuel. Obrigado, Emmanuel, obrigado por isso. A vida é isso, minha gente. Então vamos chegar agora à mensagem de Emmanuel, né, tirada da lição 108 do livro Vinha de Luz, que é a sua palavra. Né? O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos-á o serviço através de processos naturais, adiando a realização dos nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. Porque nós temos desejos. O Senhor trabalha com a vontade. E a vontade gera virtude. E muitas vezes nós não conhecemos essas virtudes. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim a nossa tarefa, por mais alta ou humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Agora vamos para a palavra do analista. O que diz o analista? Neste capítulo vimos como a Terra teve o seu início. Veio do Sol, que por sua vez desprendeu-se da nebulosa de onde se originou. Porque o Sol também vem de uma nebulosa. Né? Existem nebulosas que são consideradas versários de sóis. Não só a Terra, mas também os outros planetas do nosso sistema solar.
Vimos igualmente que a Lua desprendeu-se da Terra. O nosso satélite natural exerce importantes atividades no equilíbrio do planeta. No princípio, tudo era caos, e as forças desgovernadas buscavam harmonizar-se, a fim de que esse mundo pudesse, enfim, ser construído. Emmanuel comenta sobre o trabalho de Jesus na Terra, sua participação eficiente, e como divino escultor, talhou todos os detalhes do nosso mundo, dando a cada coisa a sua destinação certa. Por isso, Jesus está muito antes e acima dos apenas 3 anos na Palestina. Quando a humanidade souber disso, certamente o mundo será todo ele cristão. Trabalho ímpar esse de Jesus junto aos seus colaboradores, espíritos sábios e amorosos. Que sejamos também desses colaboradores. Agora vem a palavra do trovador. O horizonte nem havia surgido e as mãos de Jesus já talhavam o planeta. Espíritos superiores ajudavam o mestre da luz a cumprir aqui a sua nobre missão. Era preciso construir um mundo. Era preciso formar uma casa, uma escola, um local divino, onde centelhas divinas vindas de Deus pudessem crescer, florescer e evoluir. Muito amor era preciso. Muita sabedoria também. Contudo, isso tudo é pouco para Jesus. Filho do Altíssimo, vindo das estrelas que já se perderam na esteira, poeira do tempo. O mundo está pronto. Todas as criaturas, porém, não. É hora de pôr a mão na enxada e plantar, ajudar a Jesus a fazer deste local o seu reino de honra e amor. Neste caminho de luz. Este é o nosso caminho de luz que precisamos seguir. É necessário que estejamos juntos. Eu e vocês. Por isso é que estamos neste trabalho. Por isso é que estamos nessa busca da orientação que a espiritualidade nos traz, que os espíritos superiores nos deram. Então, nós vimos a importância de sabermos um pouco sobre geologia, para entendermos que essa geologia retrata o trabalho do nosso mestre. Abracemos o mundo. Abracemos essa oportunidade que nós estamos tendo aqui na encarnação. Mas se você, por acaso, está desencarnado e também nos assistindo, desencarnado e também nos assistindo, olha, abrace também. Daqui a pouco você estará aqui, nós estaremos aí. O importante é que estejamos com Jesus. Não importa esse local. A caminho da luz é o que todos devemos seguir. Vou contar para vocês uma história. Dizem que existiu um grande sábio na China. E esse sábio ficava confinado num pequeno cantão lá da China, num local onde poucas pessoas iam. E ele começou a escrever a sua sabedoria. Começou a escrever os seus conhecimentos. E um dia ele pegou aquele livro, botou debaixo do braço, e vamos considerar livros como pergaminhos, como algo parecido. Colocou aquilo numa sacola debaixo do braço e foi embora. E tinha que transpor fronteiras para levar o seu conhecimento. Mas quando ele chega numa das fronteiras, tinha lá o guarda da fronteira. E o guarda da fronteira disse assim: para onde você vai? Ah, eu vou passar para o outro lado. Mas o que você vai fazer lá? Ah, eu vou levar conhecimentos. Eu vou expandir, né, a luz, a sabedoria para outros povos. Mas onde que está essa sabedoria? Ah, está aqui guardada no meu jornal. Não, você não vai passar.
definitivamente não vai passar. Mas por quê? Porque hoje você vai ficar na minha casa e você vai dizer para mim toda a sabedoria que está aí. E eu vou anotar todas elas. Só depois que eu tiver anotado essa sabedoria, você pode levar para o outro. Eu sou o primeiro carente da sua luz. Esta é a origem do livro Dr. King, de Lao Tse. Vejam vocês. Não deixemos a sabedoria passar para a fronteira de lá. Peguemos essa sabedoria conosco. Vamos colocá-la dentro de nós, para que a gente possa progredir, que a gente possa caminhar com acerto. Este livro é uma sabedoria. Que possamos fazer isso. Vamos anotar. Não só no caderno, nós não precisamos anotar no caderno, porque tem um livro, mas vamos anotar nos nossos corações. Olha, muito obrigado por estarmos mais uma vez juntos. Que Jesus possa orientar você, possa orientar a sua vida, possa orientar a sua família. E que nós estejamos juntos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esse momento de estudos. Muito obrigado, espiritualidade amiga, por nos ter dado essa chance. Prossigamos. Porque a luz está passando por nós. Não deixemos que ela ultrapasse a fronteira sem antes adquiri-la. Fique com Jesus. Até o nosso próximo encontro.